nas manchetes, refluxos de dejetos das latrinas da Lava Jato. O TRF4 afastou o juiz Eduardo Apio, novo juiz da Lava Jato. Apio, que vinha fazendo um trabalho de compostagem nos despojos da Lava Jato. Para o TRF4, Apio teria tentado intimidar José Eduardo Malucelli num telefonema. José Eduardo Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli, desembargador do mesmo TRF4 que afastou Apio. No citado telefonema, o juiz Apio estaria tentando confirmar que os Malucelli são pai e filho. Por que a confirmação? Porque o advogado José Eduardo Malucelli, além de filho do juiz Malucelli do TRF4, é sócio e genro de Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato. Como se sabe, o TRF4 é a segunda instância nos casos da Lava Jato. Apio crê que seu afastamento, pedido pelo pai do sócio e genro de Moro, será revisto em Brasília. Com Apio afastado do caso, quem assume é a juíza Gabriela Hart. Sim, aquela mesma juíza que, para condenar Lula, copiou e colou trechos de uma sentença de Moro que condenava Lula. Há dias, esse mesmo TRF4 emitiu uma proibição ao juiz Eduardo Apio. Proibição nos processos em que foram ou vierem a ser opostas exceções de suspeição. Quem proibiu nesta questão da suspeição foi o desembargador Thompson Flores, que em 2019 presidia esse mesmo TRF4 e que 4 meses antes deste mesmo tribunal julgar Lula deu uma entrevista ao jornal Estadão, dizendo que, embora não conhecesse, não tivesse visto as provas, a sentença dada por Moro contra Lula 1 mês antes era irretocável e entraria para a história. Entrou, como vimos, de várias formas e várias histórias. É o caso de se perguntar: quem mesmo são os suspeitos? Compostagens à parte, 2 personagens no centro das atenções nos últimos dias, por suas atuações no presente e no passado recente. Um de enorme dimensão pelo que de extraordinário tem feito na sua profissão. E também, cada vez mais com mais consciência, para além da profissão. O outro pelo que fez de ordinário nas funções que exerceu. E pelo que tão ordinário quanto ensaia fazer logo adiante. Na formação dos países onde ambos vivem, muito sangue. No DNA dessa história, genocídios com milhões e milhões de mortos. Feridas profundas, ainda sem cicatrização. Um personagem é Vinícius Júnior, negro, preto, jogador de futebol, atual campeão europeu pelo Real Madrid. Fez o gol do título. Nesta temporada, 23 gols e passe para outros 21. Sua multa rescisória no Real Madrid é de 1 bilhão de euros. O outro personagem é Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente no desgoverno de militares e Bolsonaro. Salles, um dos indutores intelectuais do recente e criminoso assalto à Amazônia. O autor da senha Passar a Boiada. Acusado, entre outras, por um esquema de exportação ilegal de madeira. Acusado por Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal. Esqueminha modesto, 131 mil metros cúbicos, a maior apreensão de madeira na história do Brasil, equivalente a 5.243 caminhões carregados com madeira. Se enfileiradas as toras, o equivalente à distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mega contrabando, especialmente para os Estados Unidos. Carga avaliada em 129 milhões de reais. E com esse currículo, Ricardo Salles está escalado como relator da CPI do MST.
Mas, dando um tempo no que é ordinário, vamos ao extraordinário. Vinícius Júnior, que no domingo, em Valência, sofreu mais um grave episódio de racismo, com grande parte da torcida local gritando em coro: macaco, macaco. Dos registrados, o 10º episódio de racismo contra Vinícius Júnior na Espanha. E expulso o atacante no domingo, depois de reagir a um mata-leão de Hugo Duro, do Valência. Nesta segunda se anunciava a demissão de Inácio Iglesias e outros 5 árbitros de vídeo. O VAR, desta vez, transbordou. Manchetes mundo afora e Vinícius ameaçando deixar o Real Madrid e a Espanha. Pedro Sánchez, primeiro-ministro ou presidente do governo espanhol, defendeu tolerância zero para o racismo. Lula cobrou ações da FIFA e a Embaixada da Espanha informou o repúdio do seu governo. Protestos de ministros no Brasil. O Cristo Redentor apagado por 1 hora. De personalidades e de dezenas de jogadores e ex-jogadores mundo afora, apoio a Vinícius Júnior. Desta vez, mesmo boleiros brasileiros se moveram, ao menos, nas redes sociais. Deixaram de lado o habitual ignorar e a pasmaceira embalada pela carolice. Algum avanço para os ex-meninos pobres ou miseráveis, hoje milionários, que até outro dia faziam arminha para um presidente que se referia a negros em arrobas. O Real Madrid, numa segunda nota em 24 horas, enfim cobrou a Federação Espanhola. Técnico do Real, até então Ancelotti buscava contemporizar, referindo-se a casos isolados. Desta vez, respondendo a perguntas abjetas do jornalismo, idem, Ancelotti deu y subiu o tom. Estamos ya con Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Mister, después de este partido, ¿qué sensación le queda? Otra derrota, veníais de la del City. No sé cómo ha visto usted el partido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Queréis hablar de fútbol o hablamos de otro? Si quiero hablar de fútbol. Sí, ¿quieres hablar de fútbol? Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar de fútbol. ¿No quiere hablar usted de fútbol? No. ¿De qué quiere hablar, Carlo Ancelotti? De lo que ha pasado aquí. Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere, empecemos por esa parte. Creo que es más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Que una derrota, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista prefería empezar hablando de no su punto de vista futbolístico. Soy muy calmo y tranquilo. Es que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono a jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Quería preguntarte precisamente por esa acción. Yo le preguntaba a Ceballos, me daba la sensación de que usted le ha preguntado a Vinicius si quería o no continuar. Sí, claro, él no quería continuar. Después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima. Y ha seguido jugando. Y después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque esta no es una agresión. Entonces, dicho esto, tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera, porque la imagen es muy mala. Han empezado a insultarlo desde el primer minuto. Un estadio ha hecho insultos racistas, un estadio completo. A ver qué pasa. Estoy muy curioso de a ver qué pasa. Já o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas Medrano, reagiu de acordo com sua história. Ordenou que Vinícius se informasse e defendeu sua liga. Como qualquer racista, não tocou do racismo e criticou a vítima.
Vinícius devolveu na canela de Javier Tebas. Disse: não sou seu amigo para conversar sobre racismo, quero ações e punições. Hashtag não me comove. Nesta segunda, via Twitter, no ataque, Vinícius ampliou o foco. Perguntou: o que falta para criminalizar essas pessoas e punir esportivamente os clubes? Perguntou também: por que os patrocinadores não cobram a La Liga? Perguntou também: as televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? A reação do chefão da Liga remete à história, a de Javier Tebas, mas não apenas. Também a do bioma que o gerou. Em eleição recente na Espanha, Tebas defendeu voto no Vox, partido da extrema-direita. Javier Tebas, ex-integrante do Fuerza Nova, antiga agremiação partidária fascista. Uma vez fascista, sempre fascista. Para entender Tebas, o racismo e o fascismo, histórias da Espanha. No século XX, 36 anos sob a ditadura fascista de Francisco Franco. Antes, uns 4 séculos de colonização espanhola nas Américas. Estima-se em mais de 30 milhões os indígenas mortos durante a colonização espanhola. E em suas colônias, a Espanha escravizava também africanos, lá como cá. Para se chegar a Ricardo Salles, militares e Bolsonaro, é preciso olhar para a história da formação do Brasil. Estimados em mais de 2 milhões os indígenas mortos, e isso só entre a chegada de Cabral e os anos 1600, vitimados no genocídio tocado pelo também ibérico Portugal. No Brasil, além do genocídio indígena, acrescente-se, desde a África, 4.900.000 escravizados. Nos últimos anos, milhões se deformaram no Brasil com tipos como o finado Olavo Boca de Latrina. Seguem se deformando em esgotos a céu aberto nas redes sociais. Para esses, um naco do Brasil real com o historiador Luiz Felipe D'Alencastro. Esse sadismo, essa convivência que você tem na capital do Brasil, onde 42% da população era escravizada em 1850, era a maior concentração urbana de escravos das Américas, só tinha algo parecido em Roma, mas Roma tinha 1 milhão de habitantes há 2.000 anos. Essa violência, onde toda hora tem alguém apanhando ou com medo de apanhar, e alguém de qualquer idade, explica tanto essa truculência dos generais que dizem que a eleição pode ser levantada a dúvida, esse tipo de coisa que a gente está ouvindo, esses disparates todos do alto comando militar, mas também explica essa violência intrínseca nas cidades brasileiras. É preciso entender o que Ricardo Salles, mesmo figura menor, encarna e significa. Por que mentiu ter estudado em Yale? Para que tantos óculos coloridos sendo trocados como quem troca as cuecas? Se não para tentar ocultar ou ao menos suavizar a barbárie, a ferocidade que encarna e representa a perfeição, num país marcado por latifúndios formados por assalto e roubo de terras públicas, por cidades forjadas nas matanças de indígenas. Quem se surpreende com a CPI sob encomenda de fascistas e da banda podre do agro e latifúndios? Quantos integrantes dessa CPI resistem ou resistirão a uma devassa? Ou a um mero espelho? Se aqui é assim, na Espanha não foi diferente. Espanha que colonizou 17 países nas Américas. Como?
Em 1581, durante uma audiência em Guadalajara, Felipe II de Espanha e I de Portugal afirmou: 1/3 dos indígenas da América tinha sido aniquilado, e aqueles que ainda viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos. O monarca disse também que os índios eram comprados e vendidos, que dormiam na intempérie e que as mães matavam os filhos para salvá-los do tormento nas minas de prata e de ouro. Isso está em Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. A casta militar, até há pouco mais uma vez tutelando o Brasil, tem visão decorrente do que imperou nos séculos de colonização. Mudam apenas armas, uniformes e bandeiras. A propósito de cotas raciais, o boneco de ventríloco dessa gente, Jair Messias Bolsonaro, disse no Roda Viva em julho de 2018: o português nem pisava na África, a escravidão teria sido coisa limitada aos africanos. Pouco pode ser mais estúpido e profundamente ignorante e feroz do que uma fala como essa. Em 2021, 64 ofensas raciais no futebol brasileiro. No ano passado, o preconceito contra atletas nos estádios cresceu 40%. Domingo, no Piauí, Francisco das Chagas, negro, gritou ofensas raciais contra Kaique, goleiro negro do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. 7 casos de ofensas raciais no Brasil na semana passada. Na Espanha, depois de hesitações e calhordices dominicais, também na imprensa, o racismo se impôs como tema e problema no país, como mostra a capa do principal jornal espanhol, o El País. O racismo é profunda e secular ferida no Brasil. Os ataques racistas e fascistas a Vinícius Júnior são forçoso convite à Espanha e ao Brasil. Na exposição das Veias Abertas da América Latina está escrito: a economia colonial latino-americana valeu-se da maior concentração de força de trabalho até então conhecida para tornar possível a maior concentração de riqueza com que jamais contou qualquer civilização na história mundial. Recordemos Eduardo Galeano. A história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Lute, MST. Lutemos. Lute, Vinícius. Lutemos. Não é, nunca foi só futebol.